Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre funções de somas dentro das planilhas do Google. Então, turma, eu estou aqui com uma base de dados simples, aqui onde eu vou ensinar algumas operações de somas dentro das planilhas do Google. A primeira função que nós vamos utilizar aqui hoje é a função soma. Na função soma, igual soma, aqui na sintaxe dela, na documentação das planilhas do Google, ela já informa que é o primeiro critério é um valor, né, a somar, e entre colchetes aqui, sempre que tiver entre colchetes dentro de uma função, é opcional esse critério. Então aqui ele retorna a soma de uma série de números ou células. A primeira função aqui, soma, você só seleciona o intervalo, fecha parênteses e Enter. Automaticamente aqui ele já vai fazer a soma desses critérios aqui e trazer aqui para mim o somatório desse valor. A segunda função que nós podemos utilizar aqui também dentro das funções de soma é a soma C. A soma C é como se fosse a junção de duas funções, né? A soma mais a função C, que você tem que determinar um critério para efetuar essa soma. Igual soma C, abro parênteses, clicando aqui no ponto de interrogação onde mostra a sintaxe, ele vai dizer qual que é o intervalo, eu quero testar esse critério, qual que é o critério que eu quero executar para fazer esse filtro na minha soma, e entre colchetes aqui, qual que é o valor, são as células que eu quero efetuar a soma. Então aqui, o meu intervalo de critério eu posso colocar como horas trabalhadas, ponto e vírgula. Qual que é o meu critério aqui? Entre aspas duplas, o que for maior que 15. Ponto e vírgula. E o intervalo que vai efetuar essa soma é a coluna G. Então eu seleciono o intervalo da coluna G, fecho parênteses e Enter. Ele vai filtrar aqui nas horas trabalhadas só o que for acima de 15, conforme eu informei aqui dentro do critério. Se eu alterasse aqui para 16, veja que ele já atualiza aqui em cima. Se eu alterar para 14, ele já vai atualizando automaticamente dentro da soma C. A segunda função que nós podemos utilizar é soma Cs, que ele utiliza o mesmo princípio da soma C, só que agora com mais de um critério. Eu tenho uma videoaula completa aqui no canal ensinando detalhadamente sobre essa função e onde nós conseguimos fazer, através de um menu drop-down, fazer essa escolha dos critérios. Nessa videoaula aqui, eu ensino como fazer essa soma Cs com dois intervalos de critério, onde eu posso filtrar com data e a origem da loja. Assim ele vai filtrar na data o que foi vendido nessa data específica e com essa origem de loja. Então dá de adicionar mais critérios aqui. É bem interessante essa função soma Cs. Aqui só passando rápido então, a soma Cs, na sintaxe dela, ela seleciona um intervalo igual a soma C, um intervalo de critério 1, e qual que é o critério 1? Então o intervalo de soma seria a minha coluna G, ponto e vírgula, é o intervalo que eu vou selecionar esse critério. Então eu vou colocar também aqui horas, ponto e vírgula, e por último o meu critério. Eu vou colocar aqui entre aspas duplas, maior que 15. Fecho parênteses, Enter. Deixa eu copiar essa formatação aqui. E pronto, ele já trouxe aqui para mim também, utilizando esses critérios.
Outra função que nós conseguimos utilizar aqui dentro é a função média, que ela vai tirar uma média de todas essas vendas que foi efetuado, né? Ou todos esses números que você quer executar. Então aqui, média. Note que aqui para chamar a função tem que ter o acento no E. Então aqui, dentro da sintaxe da função média, você precisa informar o valor ou intervalo que quer executar essa média. E entre colchetes aqui, tem um valor, tem um critério opcional, que pode ser mais de um intervalo. Então aqui o intervalo que eu quero tirar a média também é da coluna G. Eu posso selecionar ela toda aqui, fecho parênteses, Enter. E aqui ela já vai tirar uma média das vendas. Outra função aqui que eu posso executar é o mínimo. Mínimo. Note aqui que também no mínimo tem que ter o acento para poder puxar essa fórmula. Na sintaxe aqui do mínimo, conforme as outras funções, ele precisa do critério ou do intervalo a ser executado essa operação. E entre colchetes aqui também tem mais critérios ou mais valores opcionais que você pode incluir dentro dessa função. Eu vou selecionar aqui a coluna G. Aqui está como porcentagem, mas eu vou copiar o filtro para valor. Então o menor valor aqui é 599. Se eu executar o filtro, colocar do menor para maior, ele já vai puxar aqui, ó, que tem todos esses valores aqui, que foi o menor valor vendido. Outra função que também conseguimos executar é o máximo. Ele tem o mesmo critério do mínimo, né, os mesmos argumentos, só que ao contrário do mínimo, ele vai pegar o maior valor que foi vendido. Eu posso chamar ele aqui com máximo, também colocando acento no A. Na sintaxe dele é igual aos outros. E eu vou selecionar aqui o intervalo, que eu quero que ele procure o maior valor. Então o maior valor aqui foi 2.350. Se eu aplicar um filtro aqui, ele já vai me mostrar aqui que teve 3 valores, né? Nesse critério aqui. Então esses são as 6 funções aqui dentro mais básicas assim em uma base de dados, onde nós conseguimos executar a soma Cs, né? A média, o mínimo e o máximo dentro de nossa base de dados. Também tem um atalho aqui dentro da planilhas do Google que você consegue verificar isso. Caso eu não queira que traga esses valores aqui, eu só quero ter uma base na hora de quanto foi o menor ou maior valor, ou qual foi essa média, né? A soma desses valores, mas eu não quero aplicar uma função dentro dessa planilha. Tem um atalho bem interessante aqui no canto inferior direito. Então aqui, caso eu selecione, né, eu posso selecionar todo o intervalo. Aqui embaixo, no canto inferior direito, ele já vai mostrar aqui, ó, a média foi 1.117. Se eu voltar aqui em cima, ele já vai estar aqui, ó, 1.117, exatamente conforme a nossa função. E se eu clicar aqui, todas essas funções que eu executei, então caso eu não queira aplicar definitivamente dentro da planilha essas funções, eu consigo simplesmente selecionar um intervalo que eu quero executar essa soma ou essa média, e aqui ele já vai me mostrar, então, a soma 37.000, a função média, mínimo, o máximo, a contagem, né, quantos valores ali dentro tem, quantas células selecionadas no caso, e a contagem de números. Desses números aqui, desse intervalo aqui, quantos números estão nesse intervalo. É bem simples e muito dinâmico aqui, para caso eu não queira aplicar então as funções aqui. Então por hoje é isso, turma, uma aula rápida aqui de umas operações, de umas funções básicas, né, dentro das planilhas, a função de soma, média, mínimo e máximo, e a variável da soma, que é soma C e soma Cs. Também tem outras videoaulas aqui no canal, que eu ensino como aplicar dentro da Kelly essas funções. Para não precisar aplicar individualmente, podemos aplicar tudo junto com argumentos dentro da Kelly. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui do lado dentro da playlist, onde você consegue assistir todas as aulas que nós tivemos até o momento.
Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas.